esse início da disciplina, né, é um início em que a gente destaca alguns fundamentos que eu acho que são importantes, algumas reflexões que me parecem bastante importantes sobre a atividade de assessoria. Infelizmente, como muitas atividades, e não apenas na assessoria, nós temos, às vezes, algumas pessoas que não necessariamente fizeram uma reflexão sobre a atividade, não necessariamente aprenderam sobre a atividade e acabam exercendo essa função de assessor, como muitas outras, né? A gente, às vezes, destaca, né, as irregularidades na nossa atividade profissional, no sentido de pessoas que não têm necessariamente a habilitação para aquela atividade, exercendo a nossa atividade dentro da área de comunicação, seja na assessoria de imprensa, seja na assessoria de comunicação, seja até como repórter, mas a gente tem isso em várias outras atividades profissionais. Me parece que são poucas as atividades em que há obrigatoriedade, de fato, né, de um registro profissional, que é o caso, por exemplo, da advocacia, é o caso de engenharia, arquitetura, e mesmo assim na engenharia, na arquitetura, tem muita gente que desenha projeto e tem muito engenheiro que só vai lá e pega a cópia do projeto e assina o projeto, né? Não necessariamente desenvolve o projeto, ganha só por assinar o projeto. Então, lamentavelmente, nós temos muitas pessoas desse tipo, né, em diferentes áreas. E aí, sem a ausência de uma reflexão, né, e principalmente de um aprendizado efetivo sobre a atividade, você vai ter profissões e profissionais, principalmente profissionais, que não necessariamente fazem aquilo que se espera que se faça. As nossas discussões na assessoria de imprensa, elas objetivam que vocês, amanhã ou depois, se estiverem numa assessoria de imprensa ou mesmo numa assessoria de comunicação, vocês tenham a possibilidade de fazer o cumprimento dessa atividade de maneira bastante produtiva e possam dar conta dessa atividade de uma forma muito bacana. Bons assessores são peças importantes para jornalistas, para a imprensa e principalmente para as suas empresas. Então, bons assessores fazem a diferença no mercado. E eu chamei a atenção de vocês já nos encontros anteriores, mas volto a chamar a atenção de vocês nesse encontro de hoje, já iniciando o nosso bate-papo, para levarem muito a sério essas discussões, porque é uma área que tem muita carência de profissionais. Um dos mais importantes assessores que eu conheço aqui em Maringá, que já esteve presente na assessoria da Câmara de Vereadores, na assessoria da Prefeitura de Maringá, que já esteve como assessor de imprensa da AMUSEP, que é a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, ou seja, que reúne 30 municípios aqui da nossa região, que já esteve respondendo pela Unimed, por outras tantas empresas, é o Diniz Neto, e ainda na semana passada eu estava conversando com ele rapidamente, troquei uma palavrinha com ele, que eu queria ver se fazia um papo com ele na rádio, e ele estava falando da demanda de trabalho, de quanto ele tem trabalhado nesse período e quanto serviço ele acaba tendo que dispensar porque não dá conta de tudo que ele recebe como demanda profissional. Então, os bons assessores são muito demandados. Então, pensem com muito carinho nessa atividade, ela é uma atividade muito nobre e é uma atividade também muito rentável profissionalmente. Então, vamos lá. Na semana passada, a gente começou a nossa conversa sobre assessoria e a gente já trouxe aqui alguns apontamentos, né, sobre a assessoria, o que busca fazer o assessor de imprensa. Eu pontuei para vocês que o assessor busca assegurar uma repercussão positiva, uma repercussão espontânea sobre a empresa, né? A gente acho que falou um pouquinho sobre isso, eu não recordo se exatamente tínhamos parado nesse slide ou foi nesse daqui, não lembro exatamente. Se vocês quiserem me ajudar, me facilita aqui, porque eu não lembro exatamente em qual desses slides eu parei. Eu lembro que eu tinha começado a falar sobre as definições conceituais da assessoria de imprensa. Eu lembro que a gente chegou a comentar que um dos objetivos nossos é criar um vínculo de confiança com os veículos de comunicação, é sedimentar, né, ou seja, criar uma imagem positiva na sociedade da empresa que nós representamos. Então,
Vejam, quando eu falo que a gente busca sedimentar uma imagem positiva na sociedade, a gente está falando de oferecer um trabalho que é um trabalho que está, de alguma forma, sustentando uma ação de marketing, né? A gente não fala essa palavra, não fica utilizando essa palavra o tempo todo na assessoria, mas o que a gente está fazendo é um bom marketing. O que é um bom marketing? É algo que procura projetar positivamente a imagem de uma determinada empresa, de um determinado profissional. É isso que busca, digamos, o assessor de imprensa, o assessor de comunicação. Isso é uma ação de marketing. Então, quando a gente está tentando uma imagem positiva na sociedade, a gente está tentando projetar positivamente uma determinada imagem. E essa imagem, é claro que a gente está querendo que possa trazer benefícios para o nosso assessorado, tá? No Brasil, quem coordena esse tipo de atividade, né, ou seja, da assessoria de imprensa, geralmente são pessoas formadas em jornalismo. Por que a gente busca profissionais formados em jornalismo? Não necessariamente essa atividade é ocupada por jornalistas, mas boas empresas procuram jornalistas. Por que eu estou dizendo que nem sempre são jornalistas? Porque é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Vai ter empresa que busca o sobrinho para fazer isso. Ah, porque ele entende um pouquinho de rede social. E aí coloca o abençoado para poder ser o assessor, né? Ou busca ali alguém que nem é necessariamente formado, mas trabalhou com rádio há algum tempo, passou algum tempo fazendo algum programa de televisão e vai trabalhar na assessoria. Isso acontece, inclusive, em prefeituras, com muita frequência. Prefeituras têm assessores de imprensa que nunca passaram por uma faculdade. E, às vezes, são pessoas que têm um certo relacionamento com a imprensa, porque já exerceram algum tipo de atividade dentro da imprensa, às vezes como departamento comercial, às vezes como até mesmo repórteres de programas populares, né? E a pessoa vai ocupar esses lugares como assessores de imprensa, principalmente prefeituras pequenas. As prefeituras de médio, de grande porte, geralmente procuram profissionais que já são mais qualificados e também com uma formação técnica. Mas, então, as boas empresas quase sempre procuram profissionais formados em jornalismo. Por que a formação em jornalismo é tão importante para a assessoria de imprensa? Por quê? Porque os assessores de imprensa conhecem um pouquinho sobre o que é a imprensa. Deixa eu explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês, explicar um pouquinho melhor essa ideia para vocês. Quando você trabalha dentro de um veículo de comunicação, tipo a Band, a RPC, o Jornal do Povo, a Rádio CBN, enfim, quando você trabalha num veículo de comunicação tradicional ou num veículo de comunicação que é voltado para o jornalismo, você sabe aquilo que é pauta dentro do seu veículo. Você sabe. Você sabe, ó, esse tipo de assunto, quando surge aqui, a gente noticia. E qual que é o objetivo do assessor de imprensa? Ele quer construir uma imagem positiva da sua empresa, do seu assessorado, junto à comunidade, fazendo uso do quê? Dos veículos de comunicação tradicionais, principalmente se sustentando na credibilidade do jornalismo. Porque, gente, presta atenção nisso. Aqui comigo, fiquem bem atenados aqui. Quando sai uma notícia da prefeitura, quando sai uma notícia da Cocamar, quando sai uma notícia da Unicesumar, quando sai uma notícia da Faculdade de Maringá, quando sai uma notícia positiva, né? Ou seja, que trate da empresa, ou mostre, por exemplo, um professor da instituição, ou mostre, por exemplo, o diretor da instituição, e isso é feito de maneira espontânea, ou seja, faz parte da pauta jornalística, a credibilidade do veículo, ele, de alguma maneira, dá sustentação à imagem daquele seu assessorado. Então, vamos imaginar aqui, o Maurílio é assessor de imprensa da Faculdade de Maringá. Maurílio é o assessor de imprensa da Faculdade de Maringá. Aí, o que acontece? A Rede Massa está fazendo uma reportagem sobre esse período de pandemia e as aulas online.
está fazendo uma reportagem para falar sobre as dificuldades, os desafios, né? Como as instituições têm respondido a esse momento e tal. Então, faz parte da pauta, digamos, da Rede Massa, essa proposta de reportagem. Tá? E aí o que acontece? Ele vai, né, o pessoal da Rede Massa procura os veículos de comunicação, procura as instituições de ensino, e como o Maurílio é um cara muito bem relacionado com a galera da produção da Rede Massa, tem bons contatos ali na Rede Massa, o que acontece? A Celinha fala com o Maurílio e fala, olha, será que teria alguém aí na faculdade que pudesse falar sobre esse assunto? A gente está fazendo aqui uma reportagem sobre esse período de pandemia, as dificuldades e tal, e a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Você teria alguém para indicar? Aí o Maurílio, esperto que é, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, o nosso diretor, o professor Amaury, pode falar a respeito desse assunto. Eu vou agendar com ele, fique tranquilo, para quando você precisa? Ah, não, amanhã, 11 horas da manhã, a gente está gravando, né, a reportagem. A gente vai fazer ela por webcam, a gente vai gravar nesse momento de pandemia, não vamos mandar o cinegrafista, vamos gravar aqui direto. Né? A gente vai usar a plataforma tal, o aplicativo tal. Então, o Maurílio vai lá e organiza essa entrevista. O professor Amaury, quando fala nessa reportagem, ele não está pagando nada, a instituição não está pagando nada por isso, e nem a TV está pagando para ele. Mas a reportagem, que é uma reportagem informativa, uma reportagem completinha, bem interessante, está apresentando quem? Está apresentando alunos, apresentando professores, mas também está apresentando o diretor da Faculdade de Maringá. Isso é muito positivo para a imagem da faculdade. A faculdade ganha, digamos, visibilidade espontânea dentro do jornalismo da emissora. E o jornalismo da emissora, da Rede Massa, de alguma maneira está reconhecendo o valor da Faculdade de Maringá. Então, todas as vezes que um veículo de comunicação fala com um dos nossos assessorados, eu sou assessor de imprensa, vocês são assessores de imprensa, vocês têm seus assessorados, eu tenho os meus assessorados. Todas as vezes que um veículo de comunicação, que um jornalista, que um repórter fala com um dos nossos assessorados, o que ele está fazendo? Ele está dando respaldo, está dando credibilidade às nossas empresas, aos nossos assessorados. Então, isso é muito positivo. Então, é como se o veículo de comunicação estivesse falando assim, olha, essa galera da Faculdade de Maringá é uma galera que é respeitável, por isso nós o ouvimos. Isso, indiretamente, está sendo falado. Então, quando vocês veem numa reportagem, vocês veem numa matéria, um médico, por exemplo, você observa aquele médico, escuta aquele médico, e se amanhã ou depois você tiver a oportunidade de escolher um profissional, você tem 10 profissionais no mercado, e dos 10 profissionais do mercado, você olha a fotinha deles, quem sabe ali no catálogo da Unimed, e você olha e você vê um único que você já viu, porque você viu ele numa reportagem na RPC, quem que você vai escolher? Provavelmente você vai escolher aquele que você viu na reportagem, porque você já ouviu, e se você achou que ele foi seguro, que ele falou direitinho, você vai se sentir mais confortável. Então, por isso que é importante a gente ter um bom relacionamento com os veículos de comunicação, para que os nossos assessorados possam ser ouvidos pelas reportagens. Mas tem um detalhe: a gente só vai conseguir criar esses vínculos se a gente for bons assessores, se a gente fizer a coisa certa, como nós falamos na semana passada. Vamos reforçar sempre aqui a questão da credibilidade, a questão da ética, a questão da seriedade, mas também uma compreensão do que é notícia e do que não é notícia. Porque tem muito assessor de imprensa que tenta forçar a barra, vendendo uma ideia, porque da mesma forma, presta atenção aqui, da mesma forma que o veículo de comunicação nos procura assessores, para muitas vezes falar assim, olha, você tem alguém para me indicar para poder falar nessa reportagem? Da mesma forma que isso acontece, também acontece o movimento contrário. A oferta que nós fazemos de assuntos. Porque, como eu disse para vocês na semana passada, os veículos de comunicação, os veículos jornalísticos, eles têm uma carência muito grande de pautas. O que é a pauta? A pauta
É a proposta de assunto que será abordado pelo veículo, pelo jornalismo daquela emissora. Então, uma proposta de pauta, né? O Maurílio, antes de a gente começar a aula, ele estava comentando aqui, falou, esse é um período bom, né? Porque né, tá tendo tanta polêmica, tanta coisa envolvendo a Covid, que vocês nem precisam correr atrás da notícia, né? Já está tudo aí. Mas com muita frequência, não é esse o movimento normal. Qual que é o movimento normal? Há necessidade de pautas. A gente não tem tanta coisa assim para a gente noticiar. Então, quando a Érica, que é assessora de imprensa da Cocamar, por exemplo, né? Nossa querida Érica Perandré, hoje, nesse exato momento, se torna a nossa escalada como assessora de imprensa da Cocamar. Quando a Cocamar vai lá e propõe, olha, entra em contato, né? Ela entra em contato com os veículos de comunicação dizendo o seguinte, gente, ó, nessa sexta-feira, né? Nessa sexta-feira, nós estamos lançando um novo produto. Esse produto, ele vai atender especificamente a comunidade da nossa região e com um detalhe adicional, são só produtores da nossa região, são só produtores da nossa região que estão sendo atendidos pela Cocamar nessa produção. Então, nós estamos dando visibilidade a um novo tipo de açaí. Vamos imaginar, açaí nem é da nossa região, mas lembrei do açaí agora, porque agora há pouco alguém tomou açaí aqui em casa. Então, olha só, né? Você vai lá e fala, olha, está desenvolvendo, é produtores da nossa região, isso daqui vai ajudar a movimentar a economia local, esses produtores, eles estão recebendo os subsídios da Cocamar, inclusive, nesse momento, para incentivar a produção, nós estamos comprando esses produtos desses produtores até com valor acima do valor de mercado. Então, ela vende essa ideia e o cara da empresa de comunicação, o jornalista, o que o jornalista faz? Ele fala, ó, é um bom assunto, né? Está beneficiando os produtores locais, vai melhorar a questão, é bom para a economia local e tem a ver com agronegócio. A cidade, a nossa região, é uma região muito forte no agronegócio. Então, isso vira pauta, isso certamente vai virar notícia. A CBN vai falar, a Massa vai falar, a RPC provavelmente vai falar. Então, os principais veículos de comunicação vão falar sobre esse lançamento. Por quê? Porque é um benefício direto para a economia local. Agora, vamos fazer o contrário. Esse assessor não entende muito bem o que é notícia e o que não é notícia. E ele vai lá, nossa querida Érica, não assistiu às aulas direito na faculdade, e ela é uma assessora de imprensa, assim, né, que é meio duvidosa. Aí a Érica vai entrar em contato com os veículos de comunicação para dizer o seguinte, olha, nessa sexta-feira, a gente tem uma reunião aqui, né? A gente tem uma reunião aqui dentro da empresa para poder decidir se a gente vai aumentar ou não o percentual de repasse de lucro para os diretores, né? Talvez dê notícia, se isso soar para a imprensa, como algo assim, espera aí, nesse momento de crise, os diretores vão estar ganhando mais, né? Vai ter um repasse maior da lucratividade, ou do valor do produto, ou do valor né, de arrecadação da Cocamar para os diretores, me parece meio equivocado, né? E aí vai sair, inclusive, uma notícia negativa a respeito da Cocamar. E tudo que a Érica não pode, de jeito nenhum, é fazer com que o seu assessorado se torne notícia negativa na imprensa, inclusive por iniciativa dela. Então, ela tem que ter essa percepção do que é notícia, se vai virar notícia, se essa notícia vai virar uma notícia positiva ou negativa para a imprensa. Porque se ela vai lá e leva uma informação dessa para a imprensa, de duas uma. Ou vai sair uma notícia negativa, por quê? Como assim? Aumentando o repasse, né, de percentuais, de valores, sei lá, para os diretores e não para os cooperados, não faz sentido, né? Em tempos difíceis, você está aumentando os privilégios dos diretores.
Então, de duas uma, ou sai nesse tom, um tom negativo, que é péssimo para o trabalho do assessor, do assessor, ou sai ou não sai nenhuma notícia. Então, o assessor ele tem que ter essa percepção do que é notícia, do que não é notícia, do que ele manda para a imprensa, do que ele não manda para a imprensa. Entenderam até aqui? Sim, prof. Sim, professor. Estão acompanhando, então? Beleza. Vai lá, pode perguntar, pode falar, comentários. Comentários, falas? Ninguém? Tudo certo? Então, estou tocando bonde, gente. Vamos lá. Então, estamos aqui. Cadê? Então, gente, olha lá. O assessor busca assegurar sempre uma repercussão positiva e espontânea sobre a empresa, sobre a instituição que ele representa, né? Espontânea em que sentido? Que ela vai acontecer sem necessariamente o assessor fazer articulação? Não, né, gente? Isso não existe, né? É muito raro isso acontecer, uma repercussão positiva espontânea sem articulação do assessor. O assessor precisa trabalhar, né? O assessor tem que correr atrás. Se não correr atrás, não tem notícia. Mas espontânea no sentido de que não houve a compra dessa notícia, não houve, digamos, a interferência do departamento comercial para que essa notícia seja publicada, para que essa nota seja publicada. Tá? Então, o assessor ele busca assegurar sempre uma repercussão positiva e espontânea sobre a empresa, sobre a instituição, e esse espontâneo entendam dessa maneira. Ou seja, você articula junto às empresas de comunicação, aos jornalistas, faz sempre um bom trabalho com eles para que você tenha um retorno positivo para a sua empresa. E quando houver, inclusive, uma pauta que nasce por parte do veículo de comunicação, não por parte da sua parte, né? Então, esse fim de semana está tendo Enem na cidade, né? Aí está lá, o pessoal da RPC quer fazer uma reportagem sobre o Enem. Oh, eu sou um assessor de escola, né? Do Colégio Platão, né? Do Colégio Integral, do Tesla. E aí o que acontece? Eu tenho um bom contato com o pessoal da RPC. Aí o que acontece? O cara da RPC fala: olha, a gente vai fazer uma reportagem isso com a galera, com os alunos aí que vão fazer o Enem nesse fim de semana. Você tem alguns alunos aí para poder dar entrevista para mim? É claro que você já fez, então, essa articulação de um bom contato, de um bom relacionamento com os veículos de comunicação. Se você tiver um bom relacionamento, você vai ser lembrado. E, gente, preste atenção nisso que o prof está falando. Esse tipo de trabalho, gente, é um trabalho constante de assessor. Se amanhã a Stephanie, Maurílio, Érica, qualquer um de vocês for assessor de imprensa, estiver trabalhando como assessor de imprensa, vocês precisam ter uma agenda muito bacaninha, bem feitinha, bem organizadinha, com as principais cabeças do jornalismo da cidade. Vocês vão ter os nomes, telefones, contatos, e vocês vão conversar com esses caras, falar com esses caras, se apresentar para eles e se colocar à disposição. Por quê? Porque quando tem a pautazinha lá do Enem, você é assessor de imprensa lá do Colégio X, o cara vai lembrar de você. Porque, gente, não é fácil para quem é jornalista, e amanhã ou depois vocês vão vivenciar essa realidade, não é fácil para quem é jornalista conseguir fontes para tudo. Não é fácil. Então, eu já atendi várias vezes pessoal da imprensa, quando eu estava no colégio, né, e nem era assessor de imprensa do colégio, o pessoal precisa assim, olha, vai ter Enem. Isso que eu falei do Enem é um fato. Você vai ter Enem no fim de semana. O que você precisa? Você precisa de aluno para poder fazer a sua reportagenzinha. Você quer conversar com 3, 4 alunos, aquela coisa meio básica, mas é legal. Por quê? Porque aí você coloca o aluno uniformizadinho, né? Coloca ele lá com a camiseta do colégio, o nome do colégio, né?
bonitinho. Você coloca ele dentro da sala de aula, a sala de aula organizadinha, bonitinha, bem iluminada. Olha que imagem bonita vai sair na reportagem. Ah, mas o pessoal da reportagem, às vezes, fica tentando driblar o nome do colégio. Gente, alguma coisa escapa com o nome do colégio, com a cor. E como todos os colégios têm pequenas diferenças, pequenos detalhes de, 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 de diferença visual, estética nos uniformes, quando você vê alguém com a camiseta do Colégio Adventista, você sabe que é do Colégio Adventista. Ainda que não apareça o nome lá, Colégio Adventista, você sabe. Então, o assessor de imprensa ele tem que fazer essa boa relação com os jornalistas. Fundamental. O assessor busca assegurar essa repercussão positiva e espontânea sobre a empresa e a instituição, fazendo esses contatos. Então, o que mais que o assessor faz? Ele publica notas. Né? O que é publicar nota? Então, ó, esse fim de semana, né? Hoje, agora, teve né, pancada de chuva. Né? Uma pancada forte de chuva. Caiu energia e, de alguma forma, teve algum tipo de prejuízo para os clientes. O que você faz? Né? Vamos imaginar que você é um assessor da Copel. Né? Publica a notinha, coloca ali no site. Né? Coloca ali no site. Ó, o que aconteceu? Né? Ó, houve uma queda de árvore que derrubou a energia elétrica por 10 minutos na região X, Y e Z. As equipes da Copel foram contactadas e rapidamente conseguiram resolver o problema. Parará, parará. Essa nota você vai enviar para os veículos de comunicação, você pode colocar no site da empresa, você pode colocar no Facebook da empresa, você pode colocar no Instagram, ou seja, onde tiver espaço você pode dar essa informação para as pessoas. Então, essa é uma atribuição do assessor. Publicação de notas. Agendamento de entrevistas é outra atribuição. Acabei de falar para vocês. Você mantém contato com os jornalistas. Né? O cara está precisando falar com o professor da sua escola. Você vai fazer o quê? Agendar a entrevista direitinho. E, gente, aqui eu abro um parêntese para vocês entenderem uma coisa fundamental. Se vocês tiverem oportunidade de trabalhar em veículos de comunicação, em empresas jornalísticas, você vai entender o que eu estou falando aqui. Então, mas se não tiverem, vocês precisam ter isso em mente para não fazerem bobagem. Veículos de comunicação, imprensa, jornalistas, não têm muito tempo para cumprir suas pautas. Se o cara que é produtor, né, o cara que faz as pautas lá da RPC, entrou em contato com você assim, falou, cara, você tem um professor para poder falar sobre o Enem? Aí o cara você vai perguntar para você, você pergunta para ele assim, tá, para quando você está pensando? Cara, você conseguia para hoje? Você não pode deixar para amanhã. Você não pode falar assim, vou conseguir para amanhã eu consigo. Não, cara, você dá um jeito, você cata o professor, você traz ele de casa, você dá um jeito, você paga o Uber para ele, mas traz ele para o colégio. Por quê? Porque a imprensa tem pouco tempo. Geralmente, as reuniões de pauta num veículo de imprensa, elas acontecem no dia e a pauta é executada no dia. Às vezes, a pauta é decidida no começo da tarde e precisa ser executada ainda naquela tarde. Então, imagina só, sexta-feira, né? Sexta-feira agora, passou, né? O decreto do governador a respeito do fechamento aí até o dia 8 foi no finalzinho da manhã. A galera da imprensa, no começo da tarde, tinha que pautar tudo. Talvez tenha derrubado propostas que já estavam desenvolvidas para poder colocar coisas novas, para dizer assim, ó, o efeito desse fechamento, o problema para a escola, o problema para o comércio, o problema para o shopping. Aí você é o assessor de um shopping. O cara liga e vai perguntar para você assim, olha, você tem alguém, algum lojista para poder falar? Aí você fala assim, cara, deixa eu ver. Aí você demora 2 horas para responder o cara. Desculpa. Outro assessor vai resolver isso em 15 minutos e vai colocar o lojista dele, vai colocar o shopping dele em destaque. Estão entendendo? O assunto é sério. Né? O assessor de imprensa tem que ser um cara muito ágil, muito ligado. Né?
Porque a galera que trabalha no comércio, a galera que trabalha na indústria, nas cooperativas, nem sempre tem essa percepção do dia a dia da imprensa. A imprensa, ela é pautada quase sempre por acontecimentos que ocorrem agora. Então, quando a pauta sai, ela já sai atrasada. E aí o assessor quer embaçar para o dia seguinte, 2 dias, cara, vai achar alguém que vai dar entrevista. Então, eu não sei se vocês já notaram que, com muita frequência, são quase sempre os mesmos personagens que falam sobre determinados assuntos. Aí você pega assim, na política, na cidade, quem fala sobre o assunto? Ah, o fulano de tal. Para falar sobre tal coisa, que economista fala na cidade? Ah, o fulano de tal. Oh, mas só tem esse economista na cidade? Só tem esse cara que é epidemiologista? Só tem esse... Não, gente, tem mais um monte de profissional. Mas acontece que a imprensa depende de agilidade. E esse cara já entendeu, esse cara que está sempre falando, ele já entendeu qual que é o tempo, qual que é o relógio da imprensa. Então, o que acontece? Quando o cara liga e fala, ó, liga direto para o fulano de tal, porque o fulano atende a gente rapidinho. Então, aquele cara que demorou 2 horas, 3 horas, 5 horas para te atender, já não é mais nem consultado mais. Então, agendamento de entrevistas é um trabalho muito importante do assessor, mas você precisa ser ágil. Outra coisa que é importante é o trabalho dos assessores. A publicação posterior de informação são gratuitas. A mídia nossa é espontânea, né? Então, nunca, se alguém quis cobrar, quis pedir dinheiro, né, para você, para poder dar notícia, você aceita. O assessor de imprensa não tem essa função. Se alguém for pedir dinheiro, qualquer coisa do tipo, você fala, cara, ó, vou passar você para a gerência de marketing, para o departamento comercial, vou passar você para a assessoria de comunicação. Não é sua atribuição, não, estamos falando especificamente do assessor de imprensa, não é sua atribuição responder por questões comerciais, né? Se o veículo de comunicação, o jornalista, está te fazendo uma proposta dessa, provavelmente é indecente, não é ético, foge dele. E o que é assessoria de comunicação? Bom, a assessoria de comunicação ela é maior do que a assessoria de imprensa. Por que ela é maior do que a assessoria de imprensa? Porque a assessoria de comunicação é o departamento que responde por toda a comunicação da empresa. Toda. Inclusive pela parte de anúncios. Hoje, as boas empresas que têm assessorias de comunicação, as assessorias de comunicação respondem, inclusive, pelo diálogo com agências de publicidade, fazem, geralmente, a negociação com os veículos diretamente com seus departamentos comerciais. Ou seja, é uma frente maior da comunicação da empresa. Então, você tem uma empresa bem organizada, você tem uma assessoria de comunicação. Ó, presta atenção nisso, tá? Você tem uma assessoria de comunicação que vai ter um braço que cuida da parte publicitária, vai ter um braço que cuida da parte de relações públicas e vai ter um braço que cuida da assessoria de imprensa. Uma grande empresa geralmente é assim. Hoje, notem bem isso que eu estou falando para vocês. Hoje, com muita frequência, as empresas pequenas, médias, têm um profissional, quando tem um profissional para comunicação, né? Muita gente tem investido nisso, e essa pessoa que trabalha com assessoria de comunicação já trabalha com tudo. Ele trabalha com o marketing, ele trabalha com anúncio, ele trabalha com assessoria de imprensa, ele faz de tudo um pouquinho. Isso não é ruim, mas é claro que não te dá muita possibilidade de um trabalho, digamos assim, mais efetivo como assessor de imprensa, tá?
não te dá, digamos assim, uma possibilidade de um trabalho mais efetivo como assessor de imprensa. Mas a assessoria de comunicação é esse chapéu maior em que todas as ações de comunicação geralmente estão reunidas na assessoria de comunicação. Então, com muita frequência, o assessor de imprensa responde ao assessor de comunicação, né? Em algumas empresas, o próprio assessor de imprensa é também assessor de comunicação e possui, digamos, comandados, pessoas que, né, ou seja, o jornalista responde pela assessoria de imprensa, pela assessoria de comunicação. Isso também é normal, tá? Isso é normal. Você tem uma empresa em que a assessoria de comunicação é comandada por um jornalista, mas é importante ter isso em mente, porque mesmo sendo jornalista, você vai tratar de anúncios, vai tratar de negociações comerciais. Se você Professor, responde pela assessoria, só um pouquinho. Se você responde pela assessoria de comunicação, você responde por todas as ações de comunicação da empresa. Fala, menino. professor, a assessoria de comunicação, ela estaria dentro do guarda-chuva do marketing ou o marketing estaria dentro do guarda-chuva da assessoria de comunicação? O correto é que o marketing esteja dentro da assessoria de comunicação. Por Entendi. quê? Porque o marketing é uma das ações de comunicação da empresa, entende? Uhum. A comunicação, ela é o todo, né? O departamento de comunicação, ele é o todo da empresa em torno de comunicação. E aí todas as ações, elas são pensadas, né? Todas as ações, elas são pensadas em virtude do quê? Da imagem maior da empresa. Então, no final das contas, o marketing e comunicação é praticamente a mesma coisa, né? O marketing e a comunicação, assim, você pensar assim, ele é o responsável pelo marketing da empresa, ou ele é responsável pela assessoria de comunicação, é praticamente a mesma coisa, porque toda ação de comunicação ela é uma ação que visa o marketing, inclusive o assessor de imprensa. Ele também objetiva o quê? A imagem da empresa. Se a imagem da empresa, a imagem da empresa ela está associada ao quê? Ao marketing, né? Mas de forma organizacional, você pode ter o que pode ser chamado de um departamento de marketing, mas eu gosto mais, e algumas empresas, né, preferem dessa forma, e pelo menos a nomenclatura acadêmica também sugere que você tenha um departamento de comunicação. E aí, dentro desse departamento de comunicação, você pode ter uma espécie de gerente que é responsável pelo marketing, tem uma galera que responde especificamente pela assessoria de imprensa, tem uma galera que responde por relações públicas. Então, são ações diferentes, né? São ações diferentes que objetivam uma coisa só, a boa comunicação da empresa. Como o marketing é uma técnica, né? Ou seja, ela implica técnicas das mais variadas, essa pessoa que responde ou que gerencia, ela pode ter esse conhecimento de marketing e é interessante que ela tenha esse conhecimento de marketing, né? Mas você pode ter, digamos assim, uma pessoa específica só para pensar marketing. Por quê? Porque aí ele vai, só que essa pessoa vai ter que trabalhar de forma integrada com todas as outras ações. Por quê? Porque a própria assessoria de imprensa também objetiva as ações de marketing, porque o RP também objetiva as relações de marketing, né? Então, o marketing pode ser uma pessoa, né, ou um departamento dentro da comunicação, ou pode até ser, digamos, esse chapéu maior. Mas às vezes se deixa a literatura sugere que tem um departamento específico para isso, né? Porque o marketing, o bom marketing, ele não é pensado apenas como uma parte de negócios, né? De anúncios, né? O bom marketing é tudo que envolve a imagem da empresa em si, né? Ou seja, toda a boa imagem da empresa. Mas o chapéu maior, o ideal é que seja a comunicação como um todo. Show. Entendeu? Uhum. Beleza? Beleza. Mas, assim, nada impede também que seja chamado de departamento de marketing, né? Só uma observação, ô João.
dependendo da situação, às vezes, chamar de departamento de marketing, principalmente em função do tom pejorativo que o marketing tem, às vezes, por ter ganhado um tom pejorativo ao longo do tempo, né? Principalmente no Brasil, que às vezes tem profissionais que não necessariamente são bons profissionais de marketing. Você falar que, por exemplo, o assessor de imprensa ele responde ao departamento de marketing pode criar uma certa resistência na própria imprensa, entende? Por isso que se sugere, né, que seja o departamento de comunicação, né? Porque, assim, o assessor de imprensa ele é comandado pelo marketing. Então esse assessor de imprensa, o negócio dele é Só vai grana, mandar é negócio. groselha. Exatamente. Então, quando se pensa assim, a assessoria de comunicação, ou o departamento de comunicação, ou a diretoria de comunicação, então ele dá digamos assim, uma respeitabilidade maior junto ao mercado, entende? Show. Fechou. Vamos lá, continuando. Deixa eu ver aqui, voltando aqui. Então, cadê? Onde estávamos? Só um pouquinho, gente. A barrinha aqui está me atrapalhando. Aqui. Então, a assessoria é esse departamento de comunicação que responde por toda a comunicação da empresa, da instituição. A ampliação... detalhe, tá? Quando essa estratégia de comunicação, pensando, inclusive com aquele nosso querido sujeito que eu apresentei para vocês na semana passada, o Ivy Lee, ele começou com uma atividade de assessoria de imprensa. Então, vejam, a atividade que era uma assessoria de imprensa se expandiu para ser uma atividade de assessoria de comunicação. Então, não começamos pela assessoria de comunicação que criou a assessoria de imprensa. Não, a gente começou pela assessoria de imprensa e foi se profissionalizando, foi crescendo e se tornou assessoria de comunicação. Então, a ampliação das atividades de assessoria de imprensa nos últimos anos é que levou, digamos, ao desenvolvimento de uma assessoria de comunicação. E levou, muitas vezes, o profissional jornalista, que era o que respondia, digamos assim, pelo departamento de assessoria de imprensa, né? Esse assessor de imprensa foi sendo levado a se tornar uma espécie de assessor de comunicação. Então, isso que começou como assessoria de imprensa se tornou uma assessoria de comunicação. E também, em virtude disso, né, dessa expansão, muitos dos colegas jornalistas que começaram como assessores de imprensa se tornaram, digamos, assessores de comunicação. E aí atuam, né, em áreas de estratégia das empresas, né? Ou seja, eles se tornaram gestores de comunicação. Mas hoje não apenas jornalistas atuam nessa área, mas o domínio, digamos, de conhecimento sobre gestão, marketing, planejamento, pode garantir, digamos, a habilidade para essa função. Então, vejam, aqui eu estou já sinalizando uma coisa muito interessante para vocês. E eu tenho insistido nisso para todo mundo, né? Já há algum tempo dentro do jornalismo. Você é jornalista, mas o seu domínio de informações, de conhecimento sobre gestão, sobre marketing, sobre planejamento, pode garantir a você habilidades que vão para além da assessoria de imprensa, para que você seja, de fato, né, o responsável pela gestão da comunicação na empresa, né? Com muita frequência, até anos atrás, gente, vou até tirar aqui para eu poder ver a carinha de quem está comigo aqui. Com muita frequência, só a Stephanie que está muito parecendo aqui. Aí, João, obrigado. Com muita frequência, gente, até no passado, Paulinha, até o passado recente, jornalistas tinham muita... Wesley, obrigado, Wesley. Jornalistas tinham muita resistência às ações pensadas de forma mais mercadológica. Falar o que eu estou dizendo aqui para vocês, assim, o assessor de imprensa, no final das contas, ele pensa marketing. Por quê? Porque é a visão da empresa, né? E para promover a imagem da empresa. Para muitos jornalistas, você falar isso é quase que uma ofensa.
né? Quase que uma ofensa. E muitos jornalistas tinham resistência à ideia de serem assessores de imprensa. Por que eles tinham resistência a serem assessores de imprensa? Porque vão defender ou, digamos assim, trabalhar pela imagem de uma empresa, de uma instituição, de uma pessoa. Onde já se viu jornalista fazer isso? Né? Era quase que uma concepção muito puritana, assim, do jornalismo, né? Como se fosse uma atividade fora do normal, como se a gente fosse meio uma espécie de evangelistas, uma espécie de missionários, né? Quando, na verdade, nós somos profissionais da comunicação, que temos, sim, um dever ético, uma responsabilidade com o público, mas o fato da gente ter um dever ético, uma responsabilidade com o público, não significa que a gente vai se vender, né? Da mesma forma que você espera que um médico seja, ainda que receba visitas de laboratórios, etc. e tal, ele vá receitar para você o medicamento, o melhor medicamento para responder àquela determinada doença, para dar conta daquela doença, você espera que o jornalista seja, mesmo como assessor de imprensa, alguém que seja fiel à realidade, à verdade. Então, havia muitos preconceitos e ainda existe. Para vocês terem uma ideia, na semana passada eu fiz um textinho pequeno no LinkedIn. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho. Eu fiz um textinho rapidinho no LinkedIn sobre essa questão da comunicação e principalmente que o jornalista ele precisa hoje pensar. Deixa eu ver se eu acho aqui para falar, para mostrar para vocês. Ele precisa pensar, digamos, para além dessa visão só do jornalismo, como uma atividade que é só jornalismo, né? Deixa eu ver aqui. Cadê publicações? É da semana passada. Aqui. Olha só. Eu falei aqui um pouquinho, né, de que a comunicação talvez seja um dos segmentos da sociedade que foram mais afetados por todas as grandes mudanças nos últimos anos. Aí falei sobre essa questão que a comunicação é tudo, né, e a gente precisa ressignificar nossas atividades profissionais. Aí vejam só uma jornalista aqui de Maringá, uma jovem jornalista aqui de Maringá, ela não estudou com a gente na nossa instituição, mas ela deve tá formada há uns 7 anos, mais ou menos. Ela mandou o seguinte comentário no meu post: fico feliz por saber que as faculdades de comunicação estão alertando os acadêmicos sobre a urgente necessidade e até complexidade de ser comunicador. Eu lembro que na minha primeira aula de graduação, vejam isso que ela vai falar aqui, ó. Lembro que na primeira aula de graduação, fui a única a dizer que estava ali para trabalhar com comunicação organizacional. E fui zombada por isso. Né? Aí ela vai dizer, atualmente meus colegas trabalham em áreas generalistas da comunicação, todos com a mesma paixão, felizmente. E aí ela fala, torço muito para que essa nova geração de comunicólogos perceba que o encanto da comunicação está em poder ser um pouco de tudo, sendo aquilo que se escolheu ser. Então, vejam, o comentáriozinho dela aqui vai justamente nessa direção, de que os jornalistas eles tinham essa visão muito puritana mesmo da comunicação, e que você não podia trabalhar para a organização, né? Então, isso era uma visão muito equivocada. Hoje, a gente espera que o assessor, né, mesmo o jornalista, ele tenha visões de marketing, ele tenha visões de gestão, ele tenha visão de empreendedorismo. Não significa ser especialista em todas essas áreas, mas que ele tenha uma visão, né, para que ele possa se atrever nessas áreas e até se dedicar a elas, sabe? Sem aquela resistência. Nós tínhamos jornalistas que tinham resistência, por exemplo, de responder pela assessoria. Se você vai ser o responsável pelo departamento de comunicação de uma prefeitura, é claro que você vai negociar contratos, por exemplo, de anúncio da prefeitura com os veículos de imprensa da cidade, até com os blogueiros da cidade. Você vai negociar, não tem conversa. Né? O departamento de comunicação ele é responsável por todos esses aspectos. Então, você vai discutir, sim, quanto que está a inserção, quanto que vai custar para fazer esse banner aqui. Né? Então, a ideia de negócios ela precisa fazer parte hoje da ideia de todo jornalista.
né? Então, mesmo uma disciplina como a nossa de assessoria de imprensa, a gente tem que lembrar desse detalhe. Ó, não é porque você é assessor de imprensa que você vai falar, não, eu sou jornalista, então, como jornalista, se você receber o convite da empresa X para poder cuidar da comunicação deles, porque boa parte dos empresários não consegue fazer essa diferença, tá? Sim, assessor de imprensa, assessor de comunicação, a galera do marketing, eles não conseguem fazer muito essa diferença. A maioria entende tudo como a mesma coisa. E você vai precisar jogar o seu conhecimento para poder diferenciar algumas atividades e fazer algumas. Você, às vezes, vai ser a pessoa que vai organizar esse departamento. Você chega. O Guilherme, nosso aluno no ano passado, na semana passada ele foi para o Regina Mundi. Ele terminou a faculdade no ano que vem, no ano passado, quer dizer. No ano que vem são vocês, né? E ela terminou, se Deus quiser. Então, ele terminou no ano passado, e aí estava, nesse finalzinho de curso, ele estava fora da área. Ele estava, acho que, trabalhando na Honda, na Honda, alguma coisa assim. Aí surgiu a oportunidade para ele ir para o Regina Mundi, para cuidar da comunicação. Quem vai cuidar da comunicação de um colégio como Regina Mundi, gente, não tem um departamento de comunicação em que você tem, digamos assim, um publicitário, um designer, aí um assessor de imprensa. Não tem, né? Você vai cuidar da comunicação. E aí você tem que ter noção dessas diferentes frentes de trabalho que podem ser desenvolvidas pela comunicação, para você fazer um pouquinho de cada uma dessas coisas, porque elas têm atuação e têm efeitos diferentes na vida daquela comunidade escolar. Então, pensando especificamente o Regina Mundi, é claro que ele vai ter que cuidar, por exemplo, das redes sociais. É a imagem para o próprio público interno e externo ali sobre as ações do colégio. Mas para o Guilherme, se ele quiser ser bem-sucedido ali, ele também precisa desenvolver algumas atividades que são específicas da assessoria de imprensa. Que atividades, por exemplo? Entrar em contato com o pessoal da imprensa para que, quem sabe, amanhã ou depois, quando for fazer alguma matéria sobre a reabertura da escola, aula online ou qualquer coisa do tipo, o produtor do jornal faça o quê? Pega o telefone e mande um alôzinho lá para o Guilherme. Guilherme, você tem alguém aí para poder falar sobre as aulas online? Isso é um trabalho que é específico de assessor de imprensa. Então, quando a gente, às vezes, vai tomar conta da comunicação de uma empresa que ela é pequenininha, às vezes a gente esquece dessas pequenas divisões, que são tarefas diferentes, distintas, mas que, como você vai ter que fazer todas elas, às vezes você só pensa na rede social. E, gente, ainda hoje é muito importante. Maringá FM vai lá fazer... Não, olha, tem uma estrutura de comunicação própria, inclusive com a própria CBN. Mas a Maringá FM vai fazer o passeio ciclístico, que agora não está nem podendo fazer, né? Mas, enfim, vai fazer o passeio ciclístico. O que ela vai tentar fazer? Criar relações com veículos de comunicação tipo a RPC, a Massa, né? Para algum lugar ter notícias sobre aquela ação fora, digamos, desse espectro que se chama GMC. Por quê? Porque isso ajuda a dar um respaldo de credibilidade àquela ação. Então, o jornalismo ele ajuda a dar esse respaldo de credibilidade. Gente, vocês acham que, por exemplo, a Cocamar, a Unicesumar, né, o Hospital Bom Samaritano, esses caras não têm dinheiro suficiente para despejar, digamos, em mídias, para poder colocar isso na internet, etc, etc? Claro que tem. Mas por que eles ainda assim mantêm assessores de imprensa? Porque é diferente quando, por exemplo, o professor Wilson vai lá e senta na bancadinha da RPC, entendeu? É diferente. Quando ele vai lá e, dentro do jornalismo, faz uma fala. Quando o seu Luiz Lourenço vai lá e faz uma fala. Por quê? Porque aquele momento é o momento do jornalismo.
não é o banner que foi anunciado, não é o outdoor. Estão entendendo? São ações diferentes, mas todas elas agregam para uma coisa: a imagem da empresa. Por isso, é aquilo que eu falei agora há pouco, tudo isso, no final das contas, é marketing, né? Ninguém faz isso pelo social, gente. A empresa não contrata um assessor de imprensa porque é bonito, porque é legal. Não, ele contrata em virtude do quê? Do resultado que ele espera. Qual que é o resultado que ele espera? A imagem positiva da empresa dele dentro dentro da imprensa, junto ao público. Então, todas essas ações elas precisam ser agregadas, elas precisam ser somadas. Você não pode, em hipótese alguma, desprestigiar nenhuma dessas atividades. Às vezes tem gente que fala assim, não, a gente vai fazer um trabalho bacana nas redes sociais e está tudo certo. Tá, legal, você comunica com aquela galera que circula ali. Mas a rede social ainda não tem, digamos assim, a imagem de credibilidade junto ao público que tem um veículo de notícia. Então, é importante fazer essa valorização. Então, vejam, quando eu estou falando que a assessoria de comunicação ela é esse departamento, digamos assim, maior, eu não estou pontuando para vocês que vocês necessariamente precisarão fazer tudo, mas ter essa noção de que talvez vocês tenham que exercer essa atividade e precisam, né, buscar esse domínio sobre gestão, sobre marketing, sobre planejamento. Isso pode ser um diferencial para vocês amanhã ou depois no mercado. Porque o que acontece? Eu costumo dizer, e falei isso para o João, inclusive, acho que no final do ano passado, nesse ano, quando ele estava indeciso se ele ia para publicidade ou para jornalismo. Eu falei, João, eu gosto da ideia do jornalismo. Por quê? Porque o cara que for mais atrevido dentro do jornalismo, ele ganha a habilidade do jornalismo e todas as outras habilidades ele também pode desenvolver. E ele pode exercer essas funções. O jornalista, com tranquilidade, ele pode cuidar de gestão, ele pode cuidar de marketing, ele pode cuidar de planejamento. A nossa formação nos dá noções sobre todas essas áreas. E aí você pode se especializar nisso, buscar mais informações, ler a respeito disso, e não vai ter resistência do mercado para esse tipo de atividade. Então, você não vai encontrar nenhum tipo de resistência no mercado se você fala assim, eu sou um jornalista especializado em marketing. Né? Agora você fala assim, sou um profissional de marketing, sou jornalista. Entende? Então, se o jornalista fala assim, não, eu sou especializado em gestão, eu trabalho com gestão, eu entendo de marketing, eu também faço publicidade, não há resistência. Então, o jornalista ele acaba tendo essa possibilidade de atuar em mais áreas. É que muitas vezes, por que o jornalista nem sempre entrou nessas áreas? Porque ele tinha resistência, porque ele tinha um preconceito de olhar com um pouco mais de generosidade para todas essas áreas. Gestão não é comigo, né? Analisar alguns dados, alguns números não é para mim, né? Aí a gente está tendo que criar agora atividades e profissões e até faculdades novas, como ciência de dados. Porque o jornalista, às vezes, tem dificuldade de olhar os números lá para analisar uma planilha de dados, por exemplo, do Facebook, do Instagram, né? Não consegue analisar aquilo. Esse tipo de dificuldade o jornalista não pode mais ter, né? Mas eu já estou entrando no outro campo. Vamos lá. Caminhando mais 10 minutinhos, a gente já termina, gente. Então, olha só, da assessoria de comunicação, a gente está diferenciando assessoria de imprensa e assessoria de comunicação, e eu estou provocando vocês para que, mesmo sendo jornalistas, vocês atuem também na assessoria de comunicação. Os assessores de comunicação, eles são estrategistas na elaboração de planos de comunicação mais abrangentes do que a assessoria de imprensa em si. Porque a assessoria de imprensa ele vai cuidar especificamente do quê?
do release, que é esse contato, né, de produzir o conteúdo que vai para a imprensa, que vai ser publicado no site, a nota, né, a entrevista, o agendamento, né? Já a assessoria de comunicação era responsável pelas estratégias dos planos de comunicação da empresa. E eu coloco que são funções reativas e proativas. Por que são funções reativas e proativas? Porque função reativa é o dia a dia, que a gente vai gastar mais tempo depois para falar um pouquinho sobre isso, quando a gente, né, for adentrando em alguns problemas que acontecem no dia a dia da assessoria. Mas o que é função reativa? Então, vamos imaginar o seguinte. Teve o decreto do governo na sexta-feira, que vai fechar tudo. Você tinha vestibular no domingo, agendado. Um exemplo, tá? Tinha vestibular agendado no domingo. Você não tinha previsto isso. O vestibular estava agendado. Então, o que é uma função reativa? É a reação àquela situação, que te coloca uma coisa nova. Você estava com todo o planejamento bonitinho da comunicação, de tudo, para o vestibular no domingo. Agora não tem mais vestibular. Então, o que você vai ter que fazer? Comunicar as pessoas, mandar, colocar recado no site, fazer nota, entrar em contato com a imprensa, mandar nota para os jornalistas. Você tem que, de alguma forma, alcançar todo aquele público que participaria do vestibular. Por quê? Porque o vestibular foi cancelado. Isso é uma função reativa. É para reagir aos problemas que acontecem. Isso acontece? Sim, acontece, e muito. Né? Tem muita coisa que acontece e que nos surpreende. Se você trabalha numa universidade, como a Universidade Estadual de Maringá, se você trabalha numa prefeitura, né, vai ter o tempo todo essas situações reativas, que é do cotidiano. Mesmo em situações como, por exemplo, a cooperativa, vai ter situações que são reativas. Por quê? O dólar sobe demais. Então, a imprensa quer o quê? Informações rápidas sobre... Aí agora, como que fica a cotação do soja e tal? Isso faz parte, digamos, daquelas coisas que acontecem, que fogem do controle, que você não está no planejamento. Então, a assessoria de comunicação ela precisa estar preparada para a situação de reação ao que está acontecendo, né? E também as funções proativas. O que é a função proativa? É o planejamento. Então, ó, mês de março está começando. Final de março a gente vai lançar um produto novo. Então, que ações que a gente já pode ir preparando para no final de março a gente fazer o lançamento? Ó, Dia das Mães em maio. O que a gente pode estar fazendo? Ó, né, em outubro tem Dia das Crianças. Tem tal coisa. Ó, em novembro é o aniversário da empresa. Então, isso é planejamento. Pensar todas as estratégias de longo prazo, né? Uma boa empresa que tem uma boa equipe de comunicação ou um bom assessor de imprensa, ele vai pensar isso para a situação reativa, que essa não dá para controlar, mas ele vai pensar também ações de médio e de longo prazo. Por quê? Porque você tem que trabalhar com as duas coisas. Não dá para você imaginar que você vai ficar, digamos assim, só na função reativa. Se você ficar na função reativa, você vai ficar apagando incêndio, né? Você tem que trabalhar com planejamento de longo prazo para você pensar, olha, em junho é época de maio, final, né? Maio começa a esfriar. Então o que nós vamos fazer na empresa? Para a gente poder ganhar mídia espontânea, para a gente colocar pautas no jornalismo, para a gente poder fazer as pessoas comentarem sobre a nossa empresa. Será que a gente poderia fazer uma campanha de doação de agasalhos? Né? Uma novidade, a gente nunca fez e tal. Como que a gente pode organizar? Então, o que acontece? Você já organiza uma ação para que aquela ação possa render pautas.
para que as pessoas possam discutir a respeito desse assunto. Isso, gente, se não for pensado em médio e longo prazos, não rola, né? O grupo GMC, né, que o João representa aqui, tem sido muito bem sucedido nos últimos anos para ganhar mídia espontânea e etc., porque o grupo se organizou muito ao longo dos últimos anos, a ponto de já ter uma noção do que vai acontecer ao longo do ano. Então, é difícil acontecer alguma coisa de última hora. Tipo, inventamos, criamos, porque tem muita gente que é criativa. O grupo lá, por exemplo, tem muita gente criativa. Zé Roberto é uma coisa maluca, né? Então, cria coisa o tempo todo. Beleza, você pode estar criando, estar implementando, mas isso demora para pegar na imprensa. Por quê? Porque a imprensa trabalha, né? Você tem que ter tempo de amadurecer as ações para que elas possam se tornar pautas, para que elas possam ser faladas, para que elas possam ser discutidas. E aí, se você fica criando coisas e não tem planejamento, você complica a vida de todo mundo. Porque aí o cara que é designer está lá fazendo um banner que você já tinha pedido, ele tem que parar tudo porque você criou agora uma campanha de arrecadação de alimentos. Aí, cara, não dá. Então, se está planejadinho, todo mundo consegue trabalhar direitinho. Vai ter situações que vão fugir ao controle? Sim, por isso que tem que ter esse preparo para a função reativa, que é a situação emergencial. Então, vamos lá, tá tudo o planejamento do ano está todo lindinho. Mas aí acontece sei lá, um desmoronamento aqui numa cidade próxima da gente e muitas pessoas são afetadas. Pô, se o grupo tiver uma pegada social legal, você cria uma campanha na cidade, rapidamente mobiliza a galera para doação de alimentos, para doação de roupa, para doação de agasalho. Você cria uma campanha rápido e aí, claro, você para algumas, ou seja, é senso também de oportunidade. Às vezes você tem que ter essa percepção. Opa, aqui dá para a gente atuar, né? Vamos lá, vamos fazer alguma ação aqui. Isso é importante, né? Ter mas você não pode deixar só para aquilo que vai acontecendo. Você tem que planejar e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de reagir às circunstâncias. Isso, gente, faz parte do trabalho da assessoria. Se você tem um departamento de comunicação, você pensa isso estrategicamente dentro de todo o departamento, juntando todas as ações. Não tem, só tem assessoria de imprensa, só tem uma pessoa. Ainda assim, vai estar lá só a Beatriz cuidando disso, só a Stephanie cuidando da lojinha não sei de quem lá. Pense ações de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Essas ações de curto prazo são as reações imediatas, são as situações. Veio o decreto do governo, fechou tudo de novo. Então, rapidinho, postzinho no Facebook, né? É uma lojinha. Então, é postzinho no Facebook, recadinho no Instagram, grava um videozinho, coloca, tem o WhatsApp dos clientes, prepara uma mensagenzinha, manda para o WhatsApp dos clientes e tal. Gente, está tudo fechado a semana que vem, mas a gente está a posse, se vocês precisarem de alguma coisa para presentear, para isso, para aquilo, a gente está aqui. Você pode mandar recado no WhatsApp de fulano, né? Já passa aquela rede de comunicação. Quando chega lá no meio da semana, a pandemia tá tudo fechado ainda. Manda um recadinho, gente, está tudo bem, está tudo direitinho, a loja está fechada, mas a gente está a posto, está trabalhando, estamos atendendo. Se tiver condição de fazer soltar um produto com preço promocional, você solta. Então, vejam, nós estamos falando de uma lojinha pequena, né? Que você está pensando a situação de reação imediata. E o planejamento de longo prazo? Uma lojinha pequena, não tem problema, né? Você vai pensar o maio, você vai pensar o junho do Dia dos Namorados, você vai pensar o outubro, o Dia das Crianças, que aí você pensa tudo direitinho, você coloca lá, né? A sua tabelinha de planejamento, você sabe que você vai precisar de um post novo no mês de maio, você sabe que vai precisar de um post novo no mês de junho, e isso você vai desenhar, vai fazer. Vai chegar em junho, porque, gente, quem já está trabalhando com comunicação aí sabe o que acontece. Chega assim, Dia das Mães,
Ó, não saiu nem um post, ninguém lembrou de fazer um post Dia das Mães aqui da empresa. Ah, para, né, gente? Né? É falta de planejamento, né? Tem que ter todas as datas que vocês acham que podem usar, né? Todas as datas. Então, a sua empresa atende advogados? Dia do advogado, deixa anotadinho no calendário. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer só um postzinho, um lembrete? Vai fazer uma promoçãozinha especial? Então, você tem que ter isso, né? Então, quem trabalha com assessoria, né? Mesmo que seja uma pessoinha só, você pegou a comunicação daquela empresa, você é o assessor de comunicação dela, né? Então, você tem que pensar ela como estratégia de comunicação e também como estratégia de assessoria de imprensa, porque aí você dá visibilidade à comunicação daquela pequena companhia, daquela pequena empresa, daquele pequeno escritório, daquela lojinha. Ok? Beleza, gente? Prestou?